Quando eu tava sem meu pai, a vida inteira eu andava sempre sem cinto, sabe? Moleque, como que é, né? Acha que nunca vai acontecer com você, né? E naquele dia, eu brincando com meu primo, eu falei assim, eu vou colocar o cinto porque você dirige muito mal, mas fazendo uma brincadeira, né? E eu travei o cinto e foi aquilo que me salvou. A mensagem que eu que trago, que eu sempre acho que é importante para todo mundo é a questão de respeito à vida, né? Acho que todo motorista quando senta no banco do carro ou em qualquer lugar, sempre pensar na vida, né? Não só na vida dele, mas na vida de todos, né? Porque a gente fala que quando morre uma pessoa no trânsito, não morre somente ela, né? Morre toda uma estrutura, toda uma família junto. Meu nome é Anderson Batista de Lima, eu tenho 40 anos, né? Sou natural de Iretama, no Paraná. Faz 6 anos que eu moro em Oswaldo Cruz, né? Faz 5 anos que a gente tem a autoescola. Quando eu vim para cá, há 6 anos, foi pensando em montar a autoescola, né? Sempre fui professor, né? Sou formado em História, dei aula no Colégio Pouso de Cruz por um tempo. Eu não me vejo fora de sala de aula, então para vir para cá, quando a gente veio para cá, na verdade, assim, foi tudo tão certo que me chamaram para trabalhar lá, eu já queria vir, aí me chamaram para trabalhar lá e deu certo de trabalhar lá e começar a montar a autoescola. Meu pai trabalhou no Detran do Paraná por vários anos, né, muito tempo mesmo, então a gente, na verdade, vamos dizer, já vivia dentro do trânsito com meu pai, né. Aí, em 1994, meu irmão sofreu um acidente de carro e quase veio a óbito, né? Se machucou bastante, né? E depois, em 2004, eu sofri um acidente de trânsito também, que é interessante pensar que foi 10 anos depois, e meu irmão tem uma cicatriz do lado esquerdo do rosto igual, parecido com a minha, né? E no acidente, meu primo estava dirigindo, e meu primo veio a óbito, um amigo meu veio a óbito, que estava no banco de trás e eu sobrevivi. E eu sobrevivi, assim, é interessante porque quando eu estava sem meu pai, a vida inteira eu andava sempre sem cinto, sabe? Moleque, como que é, né? Acha que nunca vai acontecer com você, né? E naquele dia, eu brincando com meu primo, eu falei assim, eu vou colocar o cinto porque você dirige muito mal, mas fazendo uma brincadeira, né? E eu travei o cinto e foi aquilo que me salvou. Então tive várias fraturas, fraturei a mão esquerda, todos os ossos, né? Fraturei o osso da face, 2 vértices da coluna, tive um corte na perna que o médico olhou para mim e falou, meu, você nasceu de novo, não pelas suas fraturas, mas pelo corte, ele chegou a riscar a sua artéria e não cortou. Então, vocês bateram no carro? A gente bateu de frente com a carreta. Então, a chance de sobreviver, ou seja, acho que Deus tinha um propósito, né? E que veio acontecer, né? Aí depois estive no Japão, isso aconteceu em 2004, aí me recuperei, em 2005 fui para o Japão, a gente ficou até 2007. Aí em 2007, quando a gente chegamos no Brasil, nem pensava em trabalhar com trânsito, nada, e passando na rotatória do Cristo lá em Prudente, um cara me entregou um folheto de fazer um curso de instrutor de trânsito. E eu tinha acabado de chegar no Brasil, eu olhei aquilo lá, falei assim, não estou fazendo nada, eu vou fazer isso daí. Mas nunca pensava, vou fazer porque eu não estou fazendo nada mesmo, né? Aí fiz o curso, passou um ano. Isso foi em 2007, passou um ano, a gente foi embora para Rosana, lá no Pontal do Paraná. E eu dando aula na escola particular e no estado. Aí um dia uma pessoa perguntou se não sabia alguém que tinha um curso, né? Aí eu falei assim, eu tenho curso de instrutor, mas nunca dei aula, né? Não sei o que
né? Aí a pessoa, nossa, é porque eu estou precisando tanto, né, na autoescola. Vai lá conversar com, né? Até a mulher falou, vai lá conversar com meu marido para ver se vocês se acertam. E eu fui conversar com ele. Aí era para dar aula teórica, né? Aí ele passou o que tinha que fazer e tal. Eu falei assim, tá bom, dá para, tranquilo, vou fazer. Aí fui me especializando, né? Aí você começa aos poucos e fui me especializando, né? E fui cada dia mais gostando da autoescola, do jeito que é, do que você tem que fazer, né? Aí depois em janeiro de 2014. Em janeiro de 2014 a gente resolveu abrir uma autoescola e seria aqui em Oswaldo Cruz. Só que na época onde a gente queria abrir, que era aqui, infelizmente o prédio estava alugado e não tinha como tirar a pessoa daqui. Mas aí a gente foi trabalhando, vendo as possibilidades, né? E aí a gente conseguiu só em 2016, porque venceu o contrato, tudo, a gente conseguiu abrir a autoescola. Como diz, a experiência traumática a gente não esquece nunca, né? E eu até, né, depois quando a gente começa a dar aula, tá, eu até brinco assim, né, com a situação, brinco com meus alunos, falo assim, ó, vocês aprendem de duas maneiras. Ou você aprende no amor, né, que a gente está ensinando, você está aprendendo no amor, ou você aprende igual eu aprendi, né, que foi uma experiência traumática, que foi na dor. E eu sempre cito que, apesar de passar muito tempo do acidente, até hoje, quando eu sento no carro e vou dirigir, eu sinto minha coluna puxando. Eu falo assim, ó, graças a Deus que eu sinto minha coluna puxando, né, porque toda vez que eu entro num carro, eu vou tomar muito mais cuidado que qualquer outra pessoa. E essa relação sempre teve, porque, né, mesmo antes do acidente, depois que comecei a dar aula aí da Semana Nacional de Trânsito, tudo quanto é palestra de trânsito, sempre era eu que dava, né? Então, parece que tem aquela ligação, né? Sempre. Ainda mais quando você fala assim, eu fiz curso de instrutor, né? Meu pai trabalhava com trânsito há muito tempo. Não, então vamos fazer uma palestra relacionada ao trânsito, porque a gente tem a Semana Nacional de Trânsito. E até hoje, né? A gente tem essa relação, graças a Deus, uma relação boa, né? Por tudo que eu passei, pelo trauma do acidente, que vamos dizer assim, toda vez que eu lembro é difícil, né? Para vocês, né, terem uma ideia, os dois eram os dois melhores amigos meus, então acho que esse propósito foi Deus que colocou esse, vamos dizer assim, esse caminho, esse trilho, né, que Deus me colocou, com certeza teve a mão dele, né, porque sem Deus acho que não seria nada tão gratificante, né, como está sendo. A gente via que Oswaldo Cruz, né, apesar de ter autoescolas, né, a gente via que faltava alguma coisa a mais, né, em relação ao trânsito, faltava alguma coisa a mais em relação ao ensino do trânsito. Então a gente viu que tinha um campo a ser explorado. Aí depois a gente foi atrás dos colaboradores, né, dos funcionários em si. Tá? Então a gente escolheu alguns que estavam aí no mercado e de lá para cá também a gente veio pegando bastante funcionário que nunca trabalhou no ramo. Ou seja, ele faz o curso de instrutor, nunca trabalhou. Ou seja, a gente tenta moldar da maneira que a empresa, né, precisa. Hoje, exclusivo, são 9 colaboradores comigo, né? Porque no caso eu faço a parte também, né, de colaborador. A gente dá certo, primeiramente, porque a gente pensa sempre, né, sempre na questão do aluno, né? Acho que a questão do ensino, você tem que ser pensado voltado somente para o aluno. Não adianta você falar assim, vou ensinar todo mundo desse jeito, e cada caso é um caso. Então acho que por isso que está dando certo, né? Essa exclusividade que a gente tem em cada aluno. Os objetivos que como a gente trabalha com trânsito, é cada vez diminuir a quantidade de mortes no trânsito, cada vez ver um trânsito mais seguro, né? Um trânsito, né, mais humano, né? A gente vê que infelizmente o Oswaldo Cruz precisa de muito trabalho ainda, né? A gente iniciou um trabalho há 5 anos, mas ainda precisa de muito trabalho voltado a trânsito. Acho que meu objetivo é isso, que daqui a 20, 30 anos, olhar o trânsito, você vê uma coisa, principalmente dentro da nossa cidade, né, que vamos dizer assim, acho que o Oswaldo Cruz me adotou, né, dentro da nossa cidade, uma coisa que
você tenha que o pedestre pise na faixa, né, o motorista pare, aquela coisa que você vê em locais, né, vamos dizer assim, em países de primeiro mundo, né? Acho que a escola, né, que antigamente a gente falava autoescola, hoje a gente fala Centro de Formação de Condutores, né, eu acho que tem que ser voltado para essa questão da vida, né? Pensado no aluno, pensado na comunidade como um todo. Não pensar quando você fala assim, vou abrir uma autoescola para ganhar dinheiro, né, uma empresa tem que ganhar dinheiro, é claro, mas a gente tem que pensar principalmente na melhoria da questão do trânsito, né? Eu vou abrir uma autoescola, por quê? Porque eu tenho ideias que vai melhorar o trânsito como um todo, né? Que vai salvar vidas, na verdade. Não adianta eu falar assim, vou doutrinar o aluno a aprender a dirigir, né? Vou doutrinar o aluno. Não, ele tem que aprender como um todo, porque ele vai se deparar com situações diferentes no dia a dia. É isso que é importante numa autoescola. Você como instrutor também, né? Como um profissional da área, quando você está no trânsito da cidade, por exemplo, você deve se deparar com muita, né, barbeiragem, vamos colocar aí. Pior. Qual é a mais comum que você vê na nossa cidade? Nossa, a mais comum é não parar na faixa, gente. É incrível e é interessante, assim, que... É interessante que o mesmo motorista que não para na faixa, quando ele está como pedestre, ele reclama do carro que não parou. Eu cito que a gente tem uma autoescola e eu falo assim, gente, está no Código de Trânsito desde 98 que deveria ter, né, um ensino de trânsito desde lá da pré-escola até o ensino superior. Isso não acontece porque o MEC infelizmente não adotou isso. Aí às vezes as pessoas falam assim, mas professor, mas se tivesse ensino de trânsito desde lá da pré-escola até o ensino superior, você ia perder o curso teórico na autoescola. Eu falo, gente, graças a Deus, as pessoas sabendo aquilo que é trânsito e como tem que se portar no trânsito, isso que é importante. É importante porque você ia salvar muito mais vidas, você não ia ver as crianças andando de bicicleta de qualquer jeito, atravessando a rua de qualquer jeito. Acho que as pessoas deveriam, quando eu falo isso, as pessoas deveriam mudar aquela coisa assim, eu não vou fazer certas coisas no trânsito para não ser multado. Eu falo que não. Sempre eu falo para meus alunos, não, você tem que não fazer certas coisas no trânsito para você preservar sua vida. Isso que é importante, porque a multa não vale nada perto da sua vida. Então, eu me deparei com um aluno, um aluno teórico, que eu dou aula prática também, mas vamos dizer assim, a maior parte do tempo eu estou no teórico. Que até hoje ele fala que ele aprendeu a ler com o livro do teórico. Ele não sabia ler, ele passou no teórico, para vocês terem ideia, são 30 questões, ele acertou 29, gente. Então, e ele até hoje, ele afirma que ele não sabia ler. E ele aprendeu no teórico, folheando e tentando ler o livro teórico, que ele precisava de muito da habilitação. A mensagem que eu que trago, que eu sempre acho que é importante para todo mundo, é a questão de respeito à vida, Acho que todo motorista, quando senta no banco do carro, ou em qualquer lugar, sempre pensar na vida, não só na vida dele, mas na vida de todos. Porque a gente fala que quando morre uma pessoa no trânsito, não morre somente ela, morre toda uma estrutura, toda uma família junto, e isso é importante. Então toda vez que você sentar, tiver lá que vai dirigir, pensar, eu vou respeitar as regras, respeitar as leis de trânsito, as normas, em respeito à minha vida, Acho que isso é importante, para a gente ter um trânsito melhor, mais, vamos dizer assim, com uma menor quantidade de mortes no trânsito, menores. Quando a gente fala de mortes, a gente esquece também da questão das sequelas, que são vários sequelados aí, infelizmente, no nosso país. Nesses 5 anos, eu quero agradecer a todos que passaram por aqui, aos colaboradores, em especial aos alunos que estiveram aqui, que graças a Deus, vamos dizer assim, sempre estão aqui, sempre mandam mensagem pra gente, sempre vêm tomar um café, isso eu acho importante na empresa. Ou seja, sempre aquele um que tirou a habilitação aqui, traz o irmão, traz o tio, e isso é importante. Quero agradecer a todos que estiveram, que passaram por aqui. Muito obrigado mesmo, tá?